Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Ainã e hoje nós vamos estudar biologia. Nosso assunto é genética, página 79 da nossa apostila. Genética, página 79. Vamos lá estudar um pouquinho sobre os nossos genes, sobre o nosso DNA. Na outra aula a gente estudou sobre teoria da evolução e agora vamos estudar sobre genética. Os estudos aí de Gregor Mendel. O que é a genética, então? É a ciência que estuda a hereditariedade, ou seja, a transmissão das características de uma espécie de geração em geração. São aquelas características que vão ser transmitidas de pais para filhos. A gente chama então de quê? Características hereditárias, porque são herdadas dos nossos pais. Essas características são transmitidas pelos genes que estão contidos nos nossos cromossomos. Apesar das diferenças de forma e de funções, todas as células do organismo, com exceção dos gametas, que são aquelas que estão lá durante a fecundação, vai possuir o mesmo número de cromossomos. Na espécie humana, a gente tem 46 cromossomos que são organizados em 23 pares. Cada par de cromossomos é formado por um cromossomo de origem paterna e o outro de origem materna. Um vem do papai e outro da mamãe. Além das características que tornam as pessoas parecidas, por exemplo, o cabelo, os olhos, o formato da nossa face, podem haver semelhanças que não são tão visíveis, por exemplo, nosso tipo sanguíneo e algumas anormalidades como a hemofilia, que é um distúrbio que vai causar deficiência na coagulação do sangue. Todas essas características elas são hereditárias, vão ser herdadas dos nossos pais. Beleza? Beleza, esse é o momento de você ficar pensando, o que foi que eu herdei do meu pai, o que foi que eu passei para os meus filhos? Bem interessante isso. Quem foi que estudou a genética? A gente viu lá na teoria da evolução que a teoria que a gente usa hoje, que é a teoria da evolução sintética ou neodarwinismo, é a mistura dos estudos de Darwin com os estudos de Gregor Mendel sobre a genética. Então, quem foi Gregor Mendel? Ele é conhecido como o pai da genética. Ele nasceu numa aldeia que hoje é território da República Tcheca. E ele foi um monge que descobriu a lei básica das genéticas fazendo experimentos com ervilhas. Aqui é a fotinho dele, né? Mendel era esse cara aí. Ele apresentou os resultados das pesquisas dele lá em 1866, mas ninguém deu atenção, ninguém deu crédito para ele. Só lá em 1900 que o trabalho dele foi compreendido e viu que dava para se aplicar para todos os seres vivos, inclusive para o homem, inclusive para o ser humano. Como é que acontece então a transmissão dos genes? Para cada característica hereditária, cor dos olhos, cor dos cabelos, o formato do nosso nariz, existem no indivíduo dois genes, o de origem paterna e o de origem materna, né? Os cromossomos de origem paterna e materna que apresentam os genes para as mesmas características são chamados de cromossomos homólogos, homo de igual. Já os genes responsáveis pelas mesmas características e que estão numa mesma posição nos cromossomos homólogos são chamados de genes alelos. Quando o indivíduo ele vai possuir genes diferentes para a mesma característica, a gente diz que ele é heterozigoto para essa característica. Já se ele possui genes iguais para a mesma característica, a gente diz que ele é homozigoto para aquela característica. Então, quais são as palavras novas que surgiram aí? Quando os cromossomos de origem paterna e materna vão apresentar genes com as mesmas características, são chamados de cromossomos homólogos. E os genes que são responsáveis por essas características estão na mesma posição dos cromossomos homólogos, são genes alelos. Se o indivíduo possuir genes diferentes para essa característica, a gente vai chamar de heterozigoto. Se ele possui genes iguais, a gente vai chamar de homozigoto. Tranquilo? São palavrinhas novas que a gente tem que compreender. Agora vamos falar de genes dominantes e genes recessivos. Entre os genes
pode existir um processo de dominância, isso é, um gene ele vai bloquear a manifestação do outro, embora os dois genes continuem presentes no indivíduo. Então, num par de alelos, que a gente já viu que são alelos diferentes, a gente vai ter um gene que é chamado de dominante e um gene que é chamado de recessivo. A letra A maiúscula, ela vai representar o gene dominante, aquele que vai inibir o outro, aquele que vai sair na frente. E a letra A minúscula, ela vai representar o gene recessivo, ou seja, aquele gene que é inibido. Por exemplo, se o pai tem o olho azul e a mãe tem o olho castanho, geralmente o olho castanho é dominante. Se a mãe tivesse essa característica dominante e o pai não tiver uma característica dominante, o filho vai nascer com o olho castanho, porque o gene castanho é dominante em relação ao gene do olho azul, que é recessivo. Só um exemplo, beleza? Isso não quer dizer que os filhos de vocês não saiam com o olho azul. Não se desesperem. Procurem saber se os genes de vocês são dominantes ou recessivos. A característica que o gene A determina é a que vai se manifestar do indivíduo, pois esse gene é o dominante. Já a característica que o gene recessivo A minúsculo representa é aquela que vai ser bloqueada pela outra porque ele é recessivo. Então, como o próprio nome diz, dominante, o que domina. Recessivo, o que é dominado, o que é inibido. Beleza? Outras palavrinhas aí pra gente gravar um pouquinho. E vamos falar então dos cromossomos sexuais, o que vai determinar se um embrião você é homem ou você é mulher. Isso vai depender dos cromossomos sexuais. A espécie humana, ela possui dois tipos de cromossomos, que é o X e o Y. Dos 23 pares de cromossomos da espécie, um par só vai ser referido aos cromossomos sexuais. Os outros 22, eles são chamados de cromossomos autossômicos e vão ser as características da gente. A altura, cor do cabelo, cor dos olhos, são as outras características. As mulheres, elas têm em sua célula 23 pares de cromossomos e o par que é formado pelo cromossomo sexual vai ser X e X. Ou seja, para a gente ser mulher, nosso cromossomo sexual tem que ser XX. Já o homem vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, para ser homem, vai ser XY. Se um óvulo X for fecundado por um espermatozoide que contém o cromossomo X, o indivíduo vai ser o quê? XX. Então, vai ser do sexo feminino. Já se o óvulo, que sempre é X o óvulo, for fecundado por um espermatozoide com cromossomo Y, o indivíduo vai ser XY portador, portanto, ele vai ser o sexo feminino. Ou seja, nossos óvulos sempre vão ter o cromossomo X. O que vai depender, então, do espermatozoide vir ou com o cromossomo X ou com o cromossomo Y para saber se o bebê, se o neném vai ser do sexo feminino ou do sexo masculino. Beleza? Óvulo sempre vai ter o cromossomo X. Vai depender do espermatozoide se vai ter o X ou o Y para a gente saber o sexo do bebê, para saber se vai ser descendente do sexo feminino ou do sexo masculino. Tranquilo? Isso pode ser visto também na página 80. E, por fim, cadê? A gente vai discutir um pouquinho sobre hereditariedade. O desenvolvimento do ser vivo depende tanto da hereditariedade, das características que são passadas dos pais para os filhos, quanto do ambiente em que vivem, Esses fatores não vão agir isoladamente sobre o ser vivo, eles vão se interrelacionar, O conjunto genético de uma pessoa, ele é chamado de genótipo. Então, no caso, a cor dos nossos olhos, por exemplo, faz parte do nosso genótipo, do nosso conjunto genético. E a gente tem 3 tipos de possibilidades. Os nossos genes podem ser os dois dominantes, AA, pode ser um dominante e outro recessivo, ou pode ser os dois genes recessivos. Lembra que um vinha do pai e outro vinha da mãe? Então, pode vir os dois dominantes, um dominante e um recessivo, e os dois recessivos. Ai, meu Deus, travou. Pronto. Já o fenótipo são as características que vão se manifestar no indivíduo. Por exemplo, a cor dos olhos. As pessoas que têm os dois genes dominantes, A maiúsculo e A maiúsculo,
e aquelas que têm o A maiúsculo e o A recessivo, elas vão ter genótipos diferentes, porque tem genes diferentes ali, mas elas têm o mesmo fenótipo, que seria o quê? Olhos castanhos. Lembra que eu dei o exemplo que se você tem um gene dominante de olho castanho e seu marido tem um gene recessivo de olho azul, é provável que o seu filho nasça com os olhos castanhos. Então, vamos lá. Se a pessoa tem os dois genes dominantes para olhos castanhos, vai nascer com olho castanho. Se ela tem um gene dominante para olho castanho e um recessivo para olho azul, também vai nascer com olho castanho. Então, o que é que acontece? Vão ter genótipos diferentes, mas o fenótipo, que é ter olho castanho, é igual para as duas. Beleza? Só os genes ali que mudam. Tranquilo? Tranquilo. O fenótipo, ele não vai depender só do genótipo, ele também vai depender da ação do ambiente. Por exemplo, se essa pessoa está sendo bem alimentada, se ela tem aquela luminosidade necessária, etc. No Brasil, a gente tem um exemplo aqui do Brasil, muitas pessoas elas não vão atingir a altura necessária pela sua carga genética, pelo seu genótipo, porque elas têm deficiência de nutrição na infância. Ou seja, elas não foram bem nutridas, não foram bem alimentadas quando pequenas. Então, elas não vão atingir a altura ideal para ela, dependendo do seu genótipo. Então, elas vão apresentar o quê? Um fenótipo de menor estatura que vai ser influenciado pelas condições em que elas viveram e não vai ser influenciada pelas suas características genéticas. Ok? Tranquilo? Deu para entender? Aqui na apostila vocês também vão ter um breve histórico do DNA, mas eu não vou me alongar muito no vídeo. Vocês podem dar uma estudada aí na casa de vocês. E eu quero que vocês mandem para mim as respostas da página 82, que são as questões da 21 até a 32. Vocês podem mandar no meu WhatsApp, lembrando de colocar nome, CPF, série e turno. Terceiro ano matutino ou terceiro ano noturno. Dúvidas, vocês podem mandar pelo meu WhatsApp e também podem perguntar aqui nos comentários do vídeo que eu vou estar respondendo para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Até as próximas aulas. Se cuidem!